Oi, gente, tudo bem? Finalmente estou atualizando este canal no TikTok. Se você quiser ver outros trabalhos meus nesta rede social, tem o Artes do Walter e também simplesmente Walter Niyama, onde eu publico coisas de dublagem e atuação minhas, porque eu também sou ator e dublador, início de carreira pelo menos, mas sou. E bem, agora estou aqui para falar sobre literatura, mais especificamente sobre o último livro que eu terminei de ler, que é O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. E eu devo admitir que eu não sabia nada do que esperar, porque eu já tinha ouvido falar sobre o livro, claro, é um nome muito famoso, um título muito famoso, mas eu não fazia ideia do que se tratava a história, de quem era Dorian Gray, que eu suspeito que o sobrenome tenha inspirado o Sr. Grey de 50 Tons de Cinza, mas não, estamos aqui para tratar desse livro, até porque eu nunca li, e nem é por orgulho nem nada, é só porque eu nunca li mesmo. E bem, a história começa com um pintor chamado Basil Halloway, que está pintando um retrato de um jovem que ele conheceu recentemente. Ele discute isso com um amigo dele, Lord Henry, que é um aristocrata britânico que tem ideias bastante próprias sobre as artes, a sociedade e o mundo. Alguns diriam até ideias cínicas, ideias que poderiam ser perversas de certo ponto de vista, mas são ideias que acabam até instigando nossa mente e a nossa reflexão, seja pela maneira como discordamos, ou até mesmo quando concordamos em alguns pontos, quem sabe. E Lord Henry fica fascinado pela fascinação que seu amigo Basil tem em relação a esse jovem chamado Dorian Gray. E realmente Dorian Gray é um jovem muito belo, bonito, de uma beleza imaculada, pura, por assim dizer, encantadora, angelical. A maneira como o livro retrata a beleza de Dorian Gray, seria dizer Oscar Wilde, realmente ele é bem bonito, me fez lembrar de Björn Andersen, que é bem conhecida a história dele, de como ele já foi considerado o garoto mais bonito do mundo, por causa de toda a fama que alcançou pelo filme Morte em Veneza, e como a beleza, formato de rosto, cabelo, os olhos dele acabaram inspirando a figura de galã, de beleza masculina, de muitos romances voltados para o público feminino, e que essa influência é perceptível até hoje na indústria de mangás e animes. Mas enquanto a história de Björn Andersen é trágica, triste, mas ao mesmo tempo mostra uma alma que infelizmente sofreu muito e mesmo assim se manteve resiliente ou até de coragem talvez e necessidade de amor, que infelizmente ele não recebeu por N motivos em sua vida, Dorian Gray se mostra uma figura, na verdade, odiosa e bastante condenável na realidade, porque no começo Dorian Gray vê o seu retrato pintado por Basil e é um retrato belíssimo, uma pintura magnífica, e ele fica com muita inveja desse quadro, porque enquanto ele irá envelhecer e perder seus atributos de beleza, de juventude, o quadro não. O quadro permanecerá belo por toda a eternidade. Uma reflexão advinda de reflexões com Lord Henry e que acaba por abalar muito o espírito e a alma de Dorian Gray. Até que um determinado episódio acontece na vida de Dorian Gray, em que ele age de maneira muito perversa, por assim dizer, condenável. E, apesar disso, por conversas com Lord Henry, ele acaba decidindo que o que ele fez e o que causou não estão intrinsecamente conectados. Há, claro, uma conexão, mas a consequência, o desfecho terrível, não é culpa dele. Na verdade, é até bonito de certa forma. É como uma literatura clássica, um romance
que acontece na vida real e ele teve a sorte de ser parte disso. Assim pensa Dorian Gray, até que ele vê o quadro, e o quadro mudou. Ele não está mais tão belo. Na verdade, o sorriso que um dia foi angelical, puro, inocente, agora está sarcástico, perverso, maligno, que irrita, desgraça. E então, no decorrer do livro, nós vemos que Dorian Gray pode cometer qualquer pecado que for, que sua beleza se mantém igual. E quem sofre as consequências é seu retrato. Assim como ele desejou muito que ao invés dele perder sua beleza e juventude, fosse o quadro a sofrer isso. E realmente acontece, pois os pecados de Dorian Gray não o atingem o retrato, que ele mantém escondido, para que ninguém veja sua verdadeira alma, pois o quadro representa sua alma, reflete sua alma, seu ser interior. E é muito interessante que Dorian Gray, ele, nos momentos de tormento dele, não é porque está realmente com peso na consciência, mas porque ele vê o que as perversidades dele refletidas ali. Mas ele não fica com peso na consciência, ele não sente de fato a culpa, pelo menos essa é a minha interpretação. Minha interpretação é como se eu fosse uma grande pessoa para poder dizer algo assim. Mas, bom, você está aqui, então acho que pelo menos está interessado na minha opinião. E, bem, ele na verdade só liga para a aparência, para a superficialidade. Nós percebemos isso, porque se o quadro se mantivesse igual, ele não ligaria para isso, mas ele liga porque o quadro se deteriora. E ele não gosta disso porque ele vê isso, ele presencia com seus olhos. E mais, ele tem muito medo de que as pessoas vejam como realmente é sua alma, que as pessoas maldigam ele, não por boatos que correm, porque os pecados dele, as coisas erradas que ele faz, as influências malignas que ele causa às pessoas, não passam despercebidas. Seria impossível isso acontecer, mas quando as pessoas veem Dorian Gray, elas pensam num rosto desses, uma beleza pura dessas, é incapaz de cometer coisas terríveis, como dizem. Sim. Ou talvez elas tivessem outra ideia se vissem o retrato de Dorian Gray. Então é um livro muito interessante por expor as ideias de Lord Henry, as reflexões de Basil e do próprio Dorian, mas e também porque, Oscar Wilde realmente era uma pessoa com muito a dizer, ele tinha muitos pensamentos, muitas ideias e muito a falar. E que nesse romance temos uma parte muito interessante disso tudo, ao mesmo tempo que mistura elementos de fantasia e terror mesmo, o que é algo bem legal. Acho que foi uma das coisas que mais me instigou a ler as páginas e páginas do livro sem parar, assim, no tempo que eu podia, claro. Então, é uma leitura que eu recomendo fortissimamente. Algumas pessoas talvez não gostem tanto, vão pensar, não tem quase nada de ação, é muito blá blá blá, papapá, falação, porque tem muita gente que reclama de filme que é só, os personagens só estão falando e tal. E isso também é aplicável a esse livro, mas quem não liga pra isso, ou mesmo gosta disso, mano, esse livro é ideal. Pesquisando sobre isso, você também vê que o próprio Oscar Wilde teve problemas por causa desse livro, foi censurado na editora, pelo editor, melhor dizendo. E mesmo assim, a versão que foi a público acabou causando problemas judiciais ao Oscar Wilde, que acabou até sendo julgado e, se não me engano, até preso por causa disso, por as questões homoeróticas que teria no livro. Mostrando que, nossa, na Inglaterra esse problema já existia há muito tempo antes do Alan Turing. Mas esse é um livro magnífico em todos os sentidos. Não é magnífico apenas porque é bonito, mas também porque tem uma feiura magnífica.
em sua narrativa. E eu recomendo fotos também, realmente. E é isso. Estou aqui criando conteúdo para esse TikTok. Espero que tenham gostado. TikTok também provavelmente vou publicar no Instagram e no YouTube também. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, do que eu falei do livro. Que gostem do livro se já leram, ou depois de lerem. Se gostaram da minha camiseta, da Cico Rei, eu nem estou sendo pago para isso, só gosto muito dessa camiseta. Eu achei que vocês iriam gostar mais desse vídeo se eu usasse uma camiseta bacana. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.